O UFC 317 vai acontecer no dia 28 de junho e tá uma bagunça, cara. Porque muita coisa pode acontecer e principalmente na categoria mais povoada, mais recheada, mais complicada de todo o UFC, categoria dos pesos leves. Então, eu não lembro, eu não sei se você recorda, mas o Ilia Topuria subiu pra categoria de 70 quilos. Ele era o campeão dos 66 quilos, ele defendeu o título contra assim, ele venceu o título contra o Alexander Volkanovski, que é uma das lendas, um dos atletas que é considerado um dos melhores de todos os tempos dessa categoria. Depois ele defendeu com o Max Holloway, que é também uma lenda, um dos melhores dessa categoria e que nunca foi nocauteado, ele nocauteou os 2. Não tendo mais espaço ali na categoria, porque ele falou: "Cara, se eu vencer mais alguém nessa categoria, o que vai ser tão grandioso a não ser vencer esses 2 nomes?". O Aldo, que é o número um peso pena, não tá mais na categoria, tá nos 61 quilos e em breve vai aposentar. O Volkanovski ele venceu, o Holloway ele venceu, então não tem mais o que fazer na categoria, eu entendo ele. E aí ele decidiu subir para o peso leve, ainda mais porque no corte de peso estava bem complicado para 66 quilos, ele decidiu de vez ir para 70. Mas ele bateu no pé dizendo que ele não queria lutar pela categoria de ser o desafiante número um, e sim direto pelo título. O Ilia Topuria vai disputar o título linear do peso leve do UFC, e o adversário parece claro, né. Bem, pode não ser o Islam Makhachev, é porque é o seguinte, o Islam Makhachev, ele é o campeão mais dominante dessa categoria. Ele tem 4 defesas de títulos, ele tá numa sequência enorme de vitória no caso, ele é o atleta ativo hoje no UFC mais seguido, porque assim, o Conor pra mim já aposentou, o Khabib aposentou, o Ronda aposentou, o Islam, ele tem 10 milhões de seguidores. A comunidade árabe muçulmana abraça muito ele é um herói ali naquela comunidade. Então, assim, eu acredito que o UFC não iria fazer o que eu tô prestes a te contar. Porque assim, o UFC, ele tá desesperado por uma atração no UFC 317. Um um dos atletas que o UFC quer muito que se torne uma estrela, se torne um campeão, é o Khamzat Chimaev, o atleta peso médio do UFC. Ele ia disputar o título com o Dricus du Plessis, que é o atual campeão sul-africano. Mas o Dricus foi Eh, teve notícia que ele disse que estava lesionado. Hoje ele falou, hoje no dia 24 de abril, falou que ele não tá lesionado nem nada, e que nunca saiu de luta, e que o UFC tá marcando uma data, que ele nunca assinou nada para o UFC 317, mas eu duvido muito. Eu tenho certeza que, com as notícias que estão rondando, que sim, tentaram fazer Dricus du Plessis contra, Khamzat Chimaev. Como eu afirmo aqui, o Lula, por ser uma figura muito popular, pode ser que o UFC mantenha ele no evento, podendo ele criar um título interino para disputar. Caio Borralho levanta a mão, aliás, para ser o adversário do Xoxana. Aliás, seria uma ótima luta. Eu acho que seria uma luta 50-50, até fiz um vídeo bem extenso, de uns 6, 7 minutos. Eu vou deixar nos comentários, tá, porque é numa outra rede social. Mas algumas coisas surpreenderam ontem, no dia 22 de abril. Primeiro, Charles Oliveira fez 2 posts no Instagram muito integrantes, sendo o primeiro sendo a legenda: "Tenho metas a cumprir e bocas a calar". E o segundo post sendo um vídeo collab com a Full Violence, tendo a legenda "The Return of the Lion", Lightweight Lion, ou seja, o retorno do, eh, leão do peso leve. Então, cara, o Charles falando isso, que tinha bocas a calar, que ia voltar a lutar, eu pensei, no primeiro momento, eu falei assim: "Cara, o Charles vai lutar pelo título novamente". Por quê? Porque ele também, da mesma forma que o Ilia Topuria tá batendo o pé falando: "Ah, eu só luto se for pelo título". Eh, eu não vou lutar por ser desafiante número um. O Charles também tá batendo no pé, falando que vai lutar só pelo título, que vai lutar que não quer lutar agora com o Paddy Pimblett, que não quer lutar agora com o Arman Tsarukyan de novo, que não quer lutar com qualquer outro adversário a não ser o título, ele só quer o título. "Ah, você lutaria com o Max Holloway?". "Sim, pelo cinturão BMF". Ele só quer título. O Charles ele não quer lutar mais por desafiante número um, não. Título. Por quê? E eu entendo o Charles, porque assim, o UFC chamou o Charles pra ser desafiante número um se ele vencesse o Michael Chandler no UFC 264. O Charles falou não, que ele só quer lutar pelo título, porque ele estava numa sequência grande de vitória. E ele não ia assim, ele ia pegar um estreante no UFC muito forte pra lutar por desafiante número um. Por quê? O Dan Hooker pegou a bronca, perdeu para o Michael Chandler no UFC 264. Na sequência, no UFC 262, o Charles disputou o título, porque ele ficou vago,
com o o próprio Michael Chandler, e venceu o Michael Chandler. Depois disso ele pegou o Dusty Poirier e o Justin Gaethje. E no Justin Gaethje, tiraram o cinturão dele, e na sequência ele pegou o Islam Makhachev. O Islam Makhachev ele lutou não sendo campeão, mas moralmente ele era o campeão, porque ele, pô, estava ele foi lutar com o Justin Gaethje pelo título e trucidou o Justin Gaethje, ele só não levou o título porque ele não bateu peso, né, teve aquela questão, acho que eu tenho um vídeo aqui falando na época sobre isso. E depois ele pegou o Islam Makhachev, perdeu, foi lá, pegou o Beneil Dariush, venceu. O Beneil Dariush, que era cotado pra ser o desafiante número 1, depois que o Charles venceu o Beneil, todo mundo venceu o Beneil. Na sequência, o que falaram pro Charles? "Ah, lutar com o Beneil, se você vencer o Beneil, você vai ser o primeiro da fila". O que aconteceu? O UFC falou a mesma coisa pra ele de novo: "Ó, se você vencer o Arman Tsarukyan, você vai ser o primeiro da fila". E aí acabou que ele acabou, perdendo a decisão, bem dividida, foi uma coisa contestável, foi uma coisa, assim, bem difícil de pontuar. Eu dei vitória para o Arman Tsarukyan, mas, assim, o Charles pra mim foi o mais próximo de finalizar a luta, uns 3 rounds. E eu estava torcendo muito pra que ele vencesse, aliás. E na sequência, o UFC foi lá e deu mais uma luta para o Charles de contender número 1, porque queria promover o Michael Chandler novamente, entende? E aí, meio que presenteou o Michael Chandler com o Charles pra lutar pelo desafiante número 1, mas não foi o presente para o Charles, foi para o Michael Chandler, que ficou 2 anos esperando o Conor McGregor, e aí o UFC falou: "Tá, beleza, Michael Chandler, eu vou te recompensar por ter ficado tanto tempo esperando o Michael Chandler. Eu vou fazer uma luta, de você contra o Charles Oliveira, que é o número 2, o cara que é muito popular, o cara que é muito difícil e tal, mas você a primeira luta teve chance de vencer dele. Então eu vou te dar a segunda chance pra você vencer o Charles, como recompensa, e se você vencer o Charles, você vai ter o título de ah, vai ter a certeza de disputar o título na sequência". E aí o Charles foi lá e venceu o Michael Chandler muito facilmente, então assim, ele mereceu o contender número 1, o desafiante número 1. Então não tem por que ele ficar querendo, eh, dar a luta exemplo, não seria po legal para o Charles lutar de novo com o Arman Tsarukyan pra ter o desafiante número 1 novamente, ou lutar com o Wesley Topuria pra ser o desafiante número 1, ou lutar com o Paddy Pimblett pra ser o desafiante número 1. Ele já é o desafiante número 1. Há umas 3, 4 rodadas ele tá lutando pelo desafiante número 1. E ele só luta por essa posição, porque depois disso ele não pega o título. Por quê? Porque o Makhachev não quer dar a revanche pra ele. Sim, eu sei, ele deu a revanche pra ele em 1994, e aí teve a lesão do corte, mas assim, pô, cara, são coisas na vida que acontecem, né, são tipo imprevistos que acontecem na vida de qualquer pessoa e, enfim, aconteceu com o Charles, mas tudo bem. No primeiro momento pensei: "Ok, teremos o retorno de Charles Oliveira, provavelmente no UFC 317, por ser daqui a 8, 9 semanas, tempo hábil para um camping completo". Os campings são entre, 6 a 8 semanas, é um camping completo. Com o Charles Oliveira podendo, lutar no UFC 317, minhas esperanças do brasileiro ter a chance do título na revanche com o campeão dos pesos leves, Islam Makhachev. Porém, os desdobramentos estavam apenas iniciando, após o tweet inesperado nisto tudo. "The camp has begun". O William Topuria tweetou que o camping dele começou. Então, assim, o UFC precisava de uma luta pesada pra Semana Internacional da Luta, que vai ser no dia 28 de junho, né. Então eu pensei que o Charles conseguiu a chance ao título, mas quando o William Topuria tweetou isso, eu falei: "Cara, vão fazer uma malandragem com o Charles, ele vai ter que lutar, eh, pra conseguir a chance ao título novamente, e vai ser com o Topuria, que é um cara muito difícil. É um cara muito difícil. Eu não tô dizendo que o Charles não vence o Topuria, tá. Tô falando que é muito difícil vencer o Topuria, porque ninguém venceu até hoje. E se tem alguém que consegue fazer o impossível é o Charles, então tá tudo bem. Ilha Topuria anuncia que seu camping de treinamento também iniciou. O espanhol declarou inúmeras vezes que não faria a estreia definitiva nos pesos leves, a não ser pela cinturão, que o UFC tinha prometido isso pra ele. La Leyenda, ou seja, a lenda, afirma que os dois adversários possíveis seriam Islam Makhachev ou Charles Oliveira. Meu primeiro pensamento seria o título interino em jogo contra o Charles do Bronx, mas outra informação me deixou muito intrigado. O repórter espanhol Álvaro Colmenero, muito próximo ao Ilia Topuria, informou que a próxima luta do ex-campeão dos pesos penas seria pelo título linear da categoria dos pesos leves, seja ele título indiscutível, ou seja, o Makhachev defendendo o título, ou Charles Oliveira defendendo o título. Lembrando que o UFC não vai revelar quem vai ser o campeão, mas o UFC vai revelar quem vai ser o campeão dos pesos leves.
ou vago, ou seja, o Makhachev sendo destituído, largando o cinturão, renunciando o posto de campeão da categoria. Em outras palavras, há uma hipótese da disputa nem ser contra o atual campeão do peso leve, Islam Makhachev, podendo ser contra Charles Oliveira, caso o atleta do Daguestão renuncie o título. Isso tornou proporções ainda maiores, tendo em vista que Islam Makhachev tem o desejo de disputar o título meio médio do UFC. É assim, o Diego Lopes, aqui que eu falei na citação 2, o Diego Lopes, numa entrevista, explicando por que que o Ilia Topuria, decidiu renunciar ao cinturão, ele falou que o UFC não permite mais que aconteça essas questões de ser double champ, champ, entende? Do cara lutar na categoria de 70 e 77 ao mesmo tempo pelos 2 títulos. Porque ele trava 2 categorias, o cara vai ter que defender um, defender outro, cair subindo e descendo. Então assim, o UFC, pelo que o Diego falou que proibiu essa ação. Não vai acontecer mais. Não existe mais o cara ser campeão de uma categoria e disputar o título de outra categoria sendo campeão dessa. O cara, pra lutar pelo cinturão da outra categoria, ele vai ter que ser destituído. Ele vai ter que largar um título, ele vai ter que largar um osso pra segurar o outro. É mais ou menos tipo assim, é melhor como é que eu posso falar? Mas, na minha opinião, né, é melhor um passarinho na mão do que 2 voando, consegue entender? Então, cara, não me pra mim, seria complicado o Makhachev renunciar ao título pra disputar o título do 137, ainda mais com o Belal Muhammad lá em cima e sendo campeão. A não ser que o Jack Della Maddalena vença o Belal, mas mesmo assim, eu acho que o Belal, se perder pro Jack, uma, 2, 3 rodadas ele consegue vencer. A categoria de 137 quilos tá bem complicada, não sei se ele consegue, se ele perder uma, se o UFC vai facilitar pra ele voltar pro título, bem provável que não, mas o Belal é um cara difícil, não sei se ele perde pro Jack Della Maddalena não, acho que ele vence. O Dana White falou depois que a questão do Ilia Topuria renunciar ao título não foi o UFC que falou pra ele renunciar, ele renunciou de livre e espontânea vontade, como eu relatei aqui. Mas, mesmo assim, cara, mesmo se o Makhachev quisesse subir a categoria dos 137 quilos, eu não acredito que o UFC vai destituir ele. Não acredito firmemente, cara. Porque, primeiro, o Makhachev é o número 1 peso por peso, o campeão mais dominante da categoria mais difícil do UFC, é melhor amigo no Khabib Nurmagomedov, onde o Dana White tem uma boa relação, porque ele que meio que criou essa dinastia de russos e etcétera, aí, que a galera também adora bastante, pelo jeito. Ele é empresariado pelo Ali Abdelaziz, o Ali Abdelaziz, cara, é empresário de vários atletas muito relevantes no UFC, ou seja, eu acho que ele não vão querer entrar no pé de guerra, e o Ali é uma pessoa que consegue negociar bem com o André White, então eu acho que não vai ser uma questão de ego, alguma coisa assim, que vão fazer os 2 terem inimizade, terem rixa, né. Então eu acho que se o Makhachev destituir o título, é porque ele não quer mais ficar nos 70 quilos, porque ele já sofre no peso corte de peso, etcétera. Mas o UFC tirar o cinturão do Makhachev, eu acho bem improvável. Essas coisas de título vago, no final de tudo, eu acho que quem tá falando isso é o Ilia Topuria, por esse repórter, e o repórter tá dando voz ao que o Ilia Topuria tá falando, porque o Dan Hooker, já que é amigo do Volkanovski, né, treina lá na City Kickboxing, falou que, cara, ele imagina que o Ilia Topuria perdeu o título não foi porque o Ilia Topuria quis largar, é porque o UFC tirou dele, porque estavam marcando o UFC 314 pro Volkanovski ter a revanche com o Ilia Topuria. E o Ilia Topuria decidiu largar o cinturão, quer dizer, não queria lutar com o Volkanovski, e o UFC meio que forçando para que seja o Volkanovski, ele largou o cinturão. Então, o Dan Hooker acredita que o UFC tirou o cinturão do Ilia Topuria, consegue entender? E essa informação dado pro repórter aqui, possivelmente, é o Ilia Topuria falando, porque o Ilia Topuria fala umas coisas assim, que vai lutar só pelo título linear, que não vai lutar por interino, e tá. É o Ilia Topuria falando. Esse repórter, ele só é um laranja falando o que o Ilia Topuria tá falando. Essa é a grande verdade na não, calma. Essa é a minha opinião sobre isso. A verdade eu não consigo dizer que é verdade ou não, né. Então as informações seguem nebulosas, mas de alguma coisa é certa. O Ilia Topuria e Charles movimentam-se para, em direção a um embate. Parece que os 2 vão se colidir em um momento, eles vão se colidir. E será que o Makhachev vai continuar campeão do peso leve? Eu acredito que sim, tá. Eu acredito que o Makhachev ele vai lutar com o Ilia Topuria, é bem provável, acho que não vai ser o Charles, acho que vai ser o Ilia Topuria.
independente de quem serão os próximos embates, a única coisa que eu quero ver é Charles Oliveira campeão novamente. Então é isso, eu acho que eu finalizo de uma forma bem tranquila que, assim, cara, eu quero que o Charles se torne campeão novamente. Essa é a minha grande vontade, cara. Eu quero ver o Charles campeão novamente. Eu posso falar um pouquinho mais sobre isso em outro vídeo. Eu vou fazer um vídeo sobre o Makhachev lutar com o Ilha Topuria, o porquê eu acredito que ele tá certo até de não querer lutar com o Ilha Topuria. É sério, independente que eu acho que vai ser uma luta, tipo assim, fenomenal. É uma luta que eu tô muito intrigado, que eu acho que, assim, ao mesmo tempo que eu acho que o Makhachev consegue vencer o Topuria, eu acredito que o Topuria consegue vencer o Makhachev. É uma luta, assim, muito boa. Mas eu concordo com o Makhachev em não querer lutar com o Topuria. Se esse vídeo sair, ele vai estar aqui em algum lado. Então se inscreve aqui no canal, que eu vou deixar aqui mais meus pontos de vista. Se você quiser ter acesso a esse e-mail, né? A esse post aqui que eu fiz, vou deixar aqui o link aqui embaixo. E você pode se inscrever e receber nos seus e-mails semanalmente as minhas opiniões sobre as coisas que estão acontecendo no UFC, tá bom? Então, te vejo na próxima. É nóis. Tchau.